Um relativista moral que diz que não tem moral, ele está afirmando uma coisa que ele concorda que é verdade. Tem aquele velho debate no YouTube que o cara está falando, é um padre, um pastor, sei lá, e um outro cara lá, e o cara fala que a moral... Não, ele fala que a verdade não pode ser conhecida. Esse é o papo dele, é relativista, né? Aí, quando abre para perguntas, um cara do público pergunta: você falou que a verdade não pode ser conhecida, né? Ele falou: eu disse. Aí o cara pergunta: você tem certeza disso? Ele fala: eu tenho. Aí todo mundo começa a rir. Porque se a verdade não pode ser conhecida, como é que ele está afirmando uma coisa que ele acha ser verdadeira? Lascou, né? Se não existe, então não fale, não precisa. Mas entende? É o primeiro valor moral. Se existe verdade, se existe algo que é verdadeiro e algo que é falso, você já era, já sucumbiu. Não dá para relativizar, não dá para negar. Ponto. Porque até negar é uma afirmação que você julga ser verdadeira. É como dizer assim, ó, eu não acredito em Deus. Aí você fala: você tem certeza? Ele: não. Eu não tenho certeza se eu não acredito em Deus. E eu não tenho certeza de não ter certeza de não. Ele vai ter que viver assim. Porque se ele chegar à conclusão de que ele não tem certeza de que não acredita em Deus e essa não certeza é uma verdade para ele, ele já admitiu que existe uma verdade. Eu não tenho certeza se a verdade existe. Que tipo de absurdo é esse que ele está dizendo? Porque quando ele diz que não tem certeza, ele está afirmando e julga ser verdadeira essa informação. Se é verdadeira, ele acredita na verdade. Acabou. Não tem para onde correr. Então, existem valores objetivos que emanam de algo além homem, porque a gente conhece eles e não tem como negá-los. Porque negá-los é uma afirmação verdadeira para aquele que julga, né, está refutando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Parece um jogo de palavras aqui, né? O Beto já até baixou, perdeu até os cabelos, né, Beto? Tá olhando para baixo e tal. Ué, você disse que vai ter que escolher entre as frases, eu estou vendo que todas elas... Não, são todas, elas têm um aspecto, né, do todo. E tem umas que são mais intuitivas, outras menos, né, que explicam melhor. Essa é uma que eu gosto, né? Eu fico repetindo, inclusive. Né? Eu acho que ela é mais fácil de compreensão. Então, só é moral se for universalizável. Mas ela, por exemplo, não traz a informação das outras, do dever, da motivação. Ela já não traz, ela não tem isso aqui. Então, ela é boa, mas é preciso a gente entender sobre o que está sendo tratado. Nas outras afirmações está, né? Então, eu vou ler aqui. Esse critério aponta para um importante aspecto da moralidade. Os juízos morais não são expressões arbitrárias de preferência pessoal. Então, o juízo moral não é sobre preferência, né? Deixa eu tirar isso daqui. E agora eu não consigo tirar, velho. Tá. São afirmações racionais, racionalmente justificáveis, por isso que não são expressões arbitrárias de preferência pessoal. Não é sobre preferência. São afirmações que são racionalmente justificáveis, que, se forem verdadeiras, reúnem todos os exemplos que se encaixam nas condições relevantes sobre os quais as afirmações estão baseadas. Então, essas afirmações elas são racionais e são justificáveis. E se elas forem verdadeiras, elas reúnem todos os exemplos, né? Tudo que se encaixa nessas condições relevantes estão reunidas aqui, sobre as quais essas afirmações estão baseadas. Engraçado é que eu falo explicando, mas eu estou lendo. É como se eu estivesse dando uma explicação, mas eu só estou lendo. Se o ato de mentir é errado, então, na ausência de características relevantes, determinada mentira pode ser a única maneira de salvar uma vida. Todos os atos de mentir são errados. Então, eu percebo o que ele está querendo dizer aqui. É racional, né? É uma maneira racional, não é algo fruto de preferência pessoal.
E ela, se for verdadeira, ela reúne todo o escopo, né, de assuntos, de temas, de exemplos que se encaixam nessas condições que nós estamos trazendo, sobre dever, sobre obrigação, sobre bondade, maldade, certo, errado e assim sucessivamente. E então ele dá um exemplo. Se o ato de mentir é errado, e se isso é justificável, e se isso é racional, não é fruto de uma preferência pessoal, se o ato de mentir é errado, se mentir sempre é errado, então, na ausência de características relevantes, determinada mentira pode ser a única de salvar a vida, todas as atos de mentira são errados. Então, ele está querendo dizer que se mentir é errado, isso é universalizável, isso é justificável, isso é racional, não é fruto do gosto pessoal. Na exceção de um determinado acontecimento em que mentir pode ser necessário para salvar uma vida, tirando isso, ela é sempre errada. É isso que ele está dizendo. Tirando, né, alguns casos em que você vai ter que mentir para salvar alguém, tirando isso, que é justificável você mentir porque o outro vai morrer, tirando isso, ela é sempre errada. Porque ela é sempre errada e é racionalmente justificável. Isso não é uma conclusão que nós chegamos por causa da minha preferência de achar que mentira é errado, e ela faz parte do escopo, né, do conjunto de coisas, das condições relevantes sobre as quais essas afirmações que nós lemos estão baseadas. Se tudo isso é verdade, existem valores morais objetivos, não é fruto da preferência pessoal, não é fruto da descrição do comportamento de determinados grupos, mas é algo objetivamente errado, universalizável, aplicado a toda situação igual, salvo algumas exceções, como essa aqui, mentir no caso de salvar uma vida. Então, nesse caso, a mentira é aceitável. Ela pode ser moralmente genuína, né? Moralmente certa, porque você está tendo um conflito de moralidade e a maneira de causar menos dano é optar por mentir. Quer dizer que a mentira é certa? Não. Quer dizer que é um ponto fraco no argumento de que mentira é sempre errado? Não. Quer dizer que naquele exemplo em específico você teve que optar pelo mal menor. Termo aí cunhado por Agostinho de Hipona. É um mal. Mentira é um mal, mas é menor do que deixar o cara morrer. Aí eu minto. Mas isso não quer dizer que você consegue refutar com esse exemplo a afirmação de que mentira é sempre errado. Mentira é sempre errado. Na visão Oi? ética básica, isso aí seria o generalismo? Porque aqui tem hora que engancho aqui. Seria isso? Generalismo? A gente vai ver todos os pontos de vista, o generalismo e companhia para frente. Beleza. Mas é o generalismo, sim. Mas alguns vão dizer, por exemplo, que nesse caso, mentir para que uma pessoa viva é errado e não deve ser feito. Vai ter esse tipo de posicionamento. Aí já é um universo cristão, né? Já se trata só sobre posicionamentos éticos, morais dentro do cristianismo que abordam aspectos ou defendem pontos de vistas diferentes, né? E aí a gente vai ter que escolher qual a gente acha melhor. A princípio, o que a gente está falando é sobre uma moralidade do ponto de vista secular e uma moralidade do ponto de vista cristão. A moralidade do ponto de vista cristão, ela é que mentir é sempre errado. Por que errado? Porque existe um valor mais elevado, que é a verdade. E de onde ele vem? Ele transcende o homem. Ele vem de um universo metafísico. Ele vem de Deus. Entende? A gente ainda não está na discussão interna do universo assim, cristão. Agostinho de Hipona pensa assim. Agostinho foi o cara que... E tem um tal de Vera Fischer também.
A Vera Fischer. Fletcher, então, Fletcher, não dele. Pastor Jairo, o próximo módulo, quem vai dar é esse aqui. Ó. Ele vai dar o módulo do chinelo azul. Pastor Jairo, na aula de Novo Testamento, pastor, a gente estava citando, a gente estava falando sobre essa questão mesmo da mentira e tal. E aí eu gostei de uma afirmação que ele diz, que quando ele diz que a gente, eu não sei se é bem assim, mas eu entendi nesse contexto, que nós não temos nenhum compromisso com aquilo que é mal. Por exemplo, se aquilo se as circunstâncias que nós estamos vivendo é em guerra, por exemplo, ou é má, a gente não tem compromisso com aquilo que é mal, no sentido assim, no caso de Raabe, por exemplo, o objetivo dos cananeus, né, era matar os espias. Então, ela não tinha compromisso com aqueles caras, porque, de uma certa forma, além dela crer em Deus, ela sabia que as intenções daqueles homens eram malignas. A mesma coisa as mulheres egípcias, né, quando iam fazer o parto as parteiras, né? Ela sabia que as motivações eram erradas. Então, nesse sentido, nós não temos compromisso com aquilo que é mal. Então, eu acredito que a mentira seria um erro quando nós estamos omitindo, por exemplo, o socorro a alguém, né? Quando a gente está omitindo algo que vai salvar uma vida por medo, ou talvez proteger a gente, mas o outro que se lasque. Eu acho que o mandamento de Deus, quando diz para a gente não mentir, está mais relacionado nesse sentido, não no caso de Abraão, que preferiu não dizer que era o marido de Sara, porque se ele fala, ele corria um risco de morrer, né? Circunstancialmente, ele não tinha nenhum compromisso de falar, de revelar toda a verdade para os egípcios, porque, de uma certa forma, ele corria risco, né, de vida, talvez. Pelo menos ele não tinha essa certeza absoluta que o povo ia considerá-lo, né, ia honrá-lo, ia abençoá-lo, sabendo que ele era o marido de Sara. O que a gente tem que atentar é que não pode haver uma exceção quando se trata de valores morais objetivos. Senão ele não é objetivo, ele é subjetivo. Então, mentir é errado? É sempre errado. Mentira é errado e ponto. Mentira está do lado de lá da linha, do certo aqui e errado lá. Mas então nessas situações você vai ter um conflito de moralidade, né? Como eu falei aqui, citei exemplo clássico. Mentir, que é errado, de um lado, falar a verdade, que é certo, do outro. Mas falar a verdade pode gerar a morte de alguém. Então, se eu mentir, eu salvo a vida. Se eu falo a verdade, a vida é perdida. Então, você tem um conflito, porque preservar a vida é bom, falar a verdade também é bom. Ao mesmo tempo, mentir é ruim e permitir que o outro morra também é ruim. Então, você tem peso dos dois lados. Você tem pecado dos dois lados, erro dos dois lados e ações boas dos dois lados. Então, se eu quisesse dizer que você tem que falar a verdade até o fim, mesmo que o outro morra, eu já ouvi isso de seminarista, de pastor, e tem gente que fala, eu vou dizer, e eu vou ter meus argumentos. Se eu disser que não, que você tem que, naquele momento, preservar a vida e mentir, porque preservar a vida é bom, eu também tenho argumento. Agora, qual é o meu posicionamento pessoal? É de que mentir é sempre errado. Mas se há um choque, você tem que optar por aquilo que é menos danoso. O que é menos danoso nesse caso? É eu permanecer o atalaia da verdade e permitir que o cara morra, ou é eu mentir e o cara viver? Eu acho que a vida está em primeiro lugar nesse caso. Então eu vou mentir. Mas isso faz da mentira certa? Não, não faz da mentira certa. Isso faz daquele momento crítico a melhor coisa a ser feita. É diferente, né? Então, eu não estou aliviando a mentira. A mentira não passa a ser boa em determinado momento. Ela é sempre ruim. Mas, em determinado momento, eu vou ter que escolher o que é melhor a ser feito. Entende? Então, é muito mais sobre isso, né? Sobre... em situações críticas em que há um confronto, né? O choque do certo a ser feito, eu fazer uma avaliação sobre o que é mais excelente e decidir, né? Esse episódio da gravidez da menina lá,
Eu acho que foi um absurdo, né? Como já foi falado, o pecado continua sendo pecado, mas não tinha nada a ver esse movimento contra o aborto daquela menina. Cara, isso é muito complexo. A gente vai chegar na questão do aborto, vai dar para falar mais, eu não vou antecipar. Eu falo tanto disso como do caso da mentira aí, e aí eu até me deu a impressão que na fala de Marconi, ele diz que dependendo da mentira não é pecado. Mas não foi isso que ele disse, não. Eu entendi o que ele disse. Mas a mentira sempre é pecado, mas você tem que avaliar. Eu penso, né? Eu diria, Edson, que num caso desse, que você, por exemplo, tem eu vou citar isso aqui depois, você está como capitão de uma embarcação, né? É presa por piratas, lá no Caribe, os caras matam mesmo. E aí eles perguntam a você qual a sua rota. E se você diz que a rota é a rota X, morre todo mundo. E você vai e mente e diz que não, que é outra coisa. E aí você preserva a vida das pessoas. Você mentiu. Mas isso não é pecado. Pecado é outra coisa. Pecado é você ir contra Deus, ir contra aquilo que é certo. É outra parada. A mentira é errado. Mas nesse caso você é louvável. E Deus vai te dar um abraço e dar um beijo. Pô, que legal, você arrebentou. Porque não é sobre isso. Pecado é aquilo que transgride o certo, né? E nesse caso você está coberto de razão, eram vidas ali que dependiam de você fez o certo. Como Davi fez. Vocês citaram aí algum episódio de Rabi que é mais óbvio? Mas Davi foge de Salomão, chega lá no tabernáculo e fala pro cara: tô com um grupo aqui em missão, né? Tô querendo pegar aí a espada de Golias. E não podia, né? Aí o sacerdote: cadê eles? Tá todo mundo lá do outro lado, com fome. Eu vou pegar o pão da proposição aqui, o pessoal não trouxe, vou levar. Aí o sacerdote não pergunta muito. Tá bom, mas por que Davi mente? Abiatar era amigo dele. Porque ele sabe que se ele falasse a verdade, Abiatar ia permitir e Abiatar ia morrer depois, porque ele permitiu. Aí ele mente para preservar o cara. O cara vai morrer assim mesmo, né? Mas saca a parada? Tipo, o que ele tinha em mente eram outras coisas, né? E Deus não condena o cara. Jesus vai citar isso. Mas não foi Davi que comeu o pão da proposição. Jesus está citando a situação que Davi mentiu descaradamente. Mas não há um juízo moral sobre Davi. Nunca houve, né? Porque não foi pecado que Davi fez. Pecado é outra coisa. Oi? Até agora ouvimos assim, que não é pecado mentir para salvar uma vida. E quando nós mentimos por nós mesmos para nos salvar, e aí, qual é a diferença? Em que situação? Pensa no... O cara vai me matar por causa que eu falo do amor de Jesus, aí eu vou e nego. Não, aí o que está em jogo aí é a sua fidelidade a Cristo e confiança a Ele, né? Isso é uma traição, né? Isso é o que Judas fez, o que Pedro fez, e se arrependeram depois, né? Então, é outra situação, por isso que eu falo. Não é tão simples, não é preto e branco, né? Não é preto e branco. É muito mais complexo que isso, né? Agora, vamos supor, eu estou andando na rua ali e o cara me para de madrugada com um revólver e bota na minha cabeça. Ele fala assim, você é Flamengo ou é Vasco? E ele tá com a camisa do Vasco. Eu penso, se eu falar que eu sou Flamengo, os caras me dão um tiro na cara. Eu falo, vascaíno, velho, o time tá bombando. Entendeu a parada? Isso é pecado? Você não pode fazer mais pergunta, né, pastor? Não, se começar a perguntar muito lá, aí lascou. Mas, entende? A pergunta é irrelevante, a resposta é irrelevante. Eu, quando estou dizendo que eu sou Vasco, eu não estou indo contra Deus, eu não estou tentando contra ninguém, eu não estou quebrando nenhum protocolo. Que é tão irrelevante. É diferente do cara perguntar, você acredita em Deus? Se tu disser que acredita, eu te mato. Aí não, aí é outra parada. Aí é sobre outra coisa. Então, eu não estou banalizando a mentira. Mentira é errado. A palavra em si, o conceito em si, o ato em si é errado. Mas, em determinados momentos, você vai ter que optar pelo melhor. E o melhor pode ser que naquele momento seja mentira. Não quer dizer que torna a mentira, enquanto conceito, uma coisa boa em determinados momentos.
Mas vai ser o certo a ser feito, porque a situação é muito mais complexa do que a gente gostaria. Né? Então, quer dizer que no uso da minha defesa, a minha vida é em risco, então eu posso mentir, no caso. Então. Se eu fosse você, tirando casos de fidelidade por até Deus então, e tudo mais... eu entendia que mentir só não teria um peso se eu fosse mentir para salvar outra pessoa, não passar, digamos, pela morte. Mas poxa, gente, vamos ser honestos. Aí eu não sei se eu... Vamos ser honestos aqui. Você vai, chega na igreja, a irmãzinha está com uma roupa horrorosa e ela chega e fala assim, pastor, comprei essa roupa linda, o que você achou? Você fala que está horroroso? O que você está fazendo é mais do mesmo. Você sabe que se disser que está horroroso e ser extremamente honesto, o paladino da justiça, você vai arrumar uma treta com a véia e vai ter banana para descascar o resto da semana. Então você fala, arrasou, irmão. Não é isso que a gente faz o tempo todo, cara. A gente faz isso o tempo todo. A gente procura a melhor maneira de causar menos dano. Não é assim? Eu estou falando de esconder coisas, né? De mentir sobre coisas graves. E nem estou justificando mentira. Mas eu falo, no dia a dia a gente mente muito mais do que a gente acha, né? Mas elas são justificáveis porque vai ter tempo que não vai dar para ser honesto sempre, velho. Não dá, ninguém vive desse jeito. Isso é um problema do pecado, eu sei, da queda do homem. Nem todo mundo quer ouvir a verdade, nem todo mundo quer ouvir sinceridade extrema. Pode ser, inclusive, que você, na sua sinceridade, seja extremamente errado, percebendo a coisa de uma maneira que é muito exclusiva sua, né? Esse é um erro meu, inclusive, né? Eu afirmo algumas coisas com tanta veemência que eu acho que está certo e eu vou... E depois você pode estar ofendendo as pessoas, dizendo coisas que as pessoas não querem ouvir, causa problema. Então, tem vezes que você percebe e fala, pô, vou recuar. Não, pois é, caramba, que bonito. E pecou. Pecou mesmo. Será que pecou? Isso é pecado? É sobre isso que é a parada? Ou então aquele clássico, o patrão mandou falar que eu não estou. Aí o cara liga, o patrão está aí, você tem que mentir pelo cara. Você está mentindo por causa nenhuma. Então, nesse caso, é errado. Eu acho, minha opinião, que eu diria a verdade. Ia correr o ser demitido, né? Então, que você pese. Oi. Não entendi. Não, porque isso acontece com minha esposa no hotel. Ela trabalha no hotel há muitos anos. Imagina. Vezes, em hotel, então... Aí ela acaba mentindo, mas eu acho que a responsabilidade vai para aquele superior, eu acho. Beto, eu não vou ser o juiz da história da tua esposa, né? Mas o que eu estou defendendo aqui é que a mentira é errada sempre, mas em situações vai ter que ser preciso definir, decidir e que o juízo seja sobre aquilo que é mais excelente. E aí nós optemos pelo menor dano. É sempre sobre excelência, sempre a motivação, sempre aquilo que me move a tomar aquela decisão. Então, ela é justificável nesse caso, que há o confronto e tal. Tirando isso, né, ela não é justificável em nenhum outro tipo de hipótese, porque nós estamos defendendo que ela é objetivamente errada em todo lugar, em todo mundo, em qualquer cultura e ponto. Entendeu? Mas se eu tiver que defender uma vida, nesse caso a mentira continua sendo errada, mas é o melhor a ser feito. Você tem um confronto. Entendeu? Então não é uma refutação dessa afirmação de que a mentira é sempre errada, é uma exceção por causa do confronto moral em um mundo decaído como o que nós vivemos. Ok?